Trago para vocês esse outro vídeo contando uma verdade mais do nosso meio, falando nada mais e nada menos de Marcela Gretchen. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo falando de Marcela Gretchen. Muitas do nosso meio a conhece como Gretchen Mãozinha, assim, algumas. É um apelido que eu não gosto, nem ela mesma gosta, ela não gosta, que chamem ela de Gretchen Mãozinha, não gosta, tá, gente? As coisas como são, tá? Hay que respeitar, ela não gosta. Vamos falar de Marcela Gretchen. Pessoal, Marcela Gretchen, ela sempre estava no jockey, em outros lugares, né? Fazendo os PG dela, tudo, né? Gente, as coisas como são, tá? Ela batia a porta, gente. Ela batia porta. Por que ela batia a porta? Porque sempre estavam as mariconas de trás dela, né? E toda aquela coisa, né? Vocês sabem, de sobra, né? A neca para as mariconas é tudo, né? Sabe como são essas mariconas, né? Então, Marcela Gretchen, gente, ela ganhava. Ela ganhava dinheiro, muito dinheiro. E a Marcela Gretchen, ela sempre teve uma costume de gostar de carros de luxo. Ela sempre teve carros de luxo, carros bonitos, hein, gente? Carrão, tá? Carrão. Só aqueles carrão, né? Então, o que ela fazia? Ela trabalhava no jockey, ela trabalhava em outras partes também, sempre com o carro dela, né? E quando vinha os Alibã, ela pulava para dentro do carro, né? Ela se trancava dentro do carro, né? Porque os alemães eram uma peste, né, gente? As coisas como são, tá? Inclusive esse vídeo vem tudo em cima dos Alibã, por supostíssimo. Porque, vamos, as coisas como são, a verdade em primeiro lugar, tá? Batalhadora, lutadora, ela conseguiu conquistar muitos bens, tá? Ela comprou incluso até uma cobertura aí perto de Teresagabana, uma coisa assim, sabe? Ela tinha muito dinheiro juntado, né? Que ela de pouquinho em pouquinho foi juntando o dinheirinho dela. Fez bem, né, tadinha? Fez bem. Então a Marcela, ela sempre trabalhava, né? Muito, muito. Ela ficava no capô do carro dela, sempre aqueles carros de luxo dela, hein? Dela mesmo. Ela tinha a habilitação dela e tudo, né? Então quando os Alibã vinha, que os Alibã não dava sossego, tá, gente? Mas eu vou explicar também. Em parte não tinha razão os Alibã que faziam, nunca teve, tá? Porque para fazer o que eles fizeram com muitas monas, que agora eu vou expor também, né? Incluso nessa época, pessoal, tava o velho de bigode, né? Velho de bigode, ele perseguia a maior parte das monas, mas batia, gente, batia. E a Marcela, incluso pode até comentar aí, a Marcela Gretchen, se eu não me estou equivocando, se ela se lembra da Beatriz, aquela operada, a Beatriz. Aquela mona bonita, operada. Ela passou 1 ano na cadeia. Sabe por quê, gente? Porque a polícia jogou droga dentro do carro dela. Jogou droga dentro do carro dela. A mona não bebia, não fumava, nunca usou nada. Passou 1 ano na cadeia por causa do Salibã, por causa da polícia. A polícia jogou droga dentro do carro dela. Essas coisas, essas atrocidades, a polícia judiou muito. Estragavam também, a polícia estragou muito os programas delas. Quando elas iam fazer programa, tava indo com o cara, no carro do cara, a polícia parava, pegava o RG do cara e tudo. Eu tô sabendo que você tá andando com viado e tudo isso. E ele já ligava pra aqueles outros lá, com aquele radinho, né? Puxa aí a capivara, puxa. Eram covardes e bandidos. Porque isso pra mim é coisa de bandido. Isso não é polícia, isso é bandido de farda. Bandidos! E não me fala ao contrário. Dessa época era tudo bandido. Puxa aí a capivara. E coitado dos caras, né? Que queria fazer programa com as meninas, né? Claro, meninas honestas, né? E olha que teve uma amiga minha que passou por essa situação, tá? O cara desistiu de fazer o programa com ela, mas pagou, deu dinheiro para ela, falou desculpa, tá? É uma situação bastante violenta e tudo isso. Olha,
O policial pegou o RG dele, puxa a capivara dele aí, a placa do carro e tudo. Porque se tem alguma coisa, a gente vai levar ele e aí todo mundo vai saber que ele tá saindo com travesti. Olha só. Era cruel a polícia, tá, gente? Ah, bom, polícia, bandido, né? Porque pra mim era bandido. Todos os policiais dessa época, pra mim, era tudo bandido. Fazia essas covardias, né? Incluso jogar droga lá dentro do carro da Beatriz, tadinha. E ela passou um ano na cadeia por culpa desses infelizes, malditos, né? Hoje, a maioria desses malditos estão tudo aposentado aí, né? Vivendo dos impostos que pagou todas elas, né? Esses malditos, né? Deveria ser cadeia pra todos, sabe? Pra todos. Porque isso já não falo nem que foi uma ditadura, né? Isso foi como uma coisa de Adolf Hitler, sabe? É como se fosse todos os anjos da morte de Adolf Hitler. Esses malditos, né? Da minha época, dos 70, dos 80, dos 90. Malditos foram todos eles, né? Uma grande parte, talvez, nem vivos estão. Outra parte também, sabe lá, tá tudo aí aposentado, né? Vivendo com o dinheiro dos impostos que pagou dessas pessoas que eles mataram. Muitas delas morriam na mão deles, de surra e tudo isso. Gente, eles passavam batendo em todas. Batiam em todas. Batiam em todas. Quem não apanhou com a Marcela pode provar isso, tá? A Marcela Gretchen, ela não apanhou e outras duas amigas minhas não apanharam, tá? Porque para fazer esse vídeo eu peguei o depoimento das três, tá? Mas era só coisa ruim, gente, que a polícia propagava naquela época, tá? E se eu não me equivoco, isso já é uns 90, tá? Não tô falando de 80 não, tô falando dos anos 90, tá, gente? Mas era como, não sei se terminava a ditadura ou se começava uma nova ditadura, né? Eu não sei, gente, a polícia de hoje eu não vou opinar, tá? Pessoal, ela foi juntando dinheirinho dela, né? Aí sim, eu posso falar com muita seguridade, né, que ela conseguiu comprar todos os bens dela, carro de luxo, ela comprou uma cobertura lá perto de Teresa Gabbana, né? Nossa, ela conseguiu conquistar o império dela. Mas, gente, ela fazia programa 24 horas dentro do carro dela. Incluso quando ela reformou todo aquela cobertura dela, que ela pôs o piso da forma que ela gostava, ela reformou tudo aquilo, ela ficou vivendo dentro do carro dela, né? Até consertar tudo aquilo, pôr do jeitinho que ela queria, né? Hoje a Marcela Gretchen, ela tá muito bem de vida, ela tem 65 anos, ela tá feliz, né? Mas ela passou um bocado muito triste aí na mão dos Alibã, gente. Os Alibã judiavam muito das monas, tá? Hoje, é como eu falei, hoje a polícia é diferente. Eu acredito que hoje a polícia é boa. Acredito, tá? Pelo menos mais investigadora e, sabe, mais coerente, mais estudados. Porque na minha época era um bando de analfabeto, burros, que parecia que tinha saído de daqueles estábulos, daqueles, sabe, daquelas estribeiras de demônios, né? Porque já descia o porrete em todo, machucando todo mundo, batendo em todo mundo, judiando de todo mundo. Gente, o que é isso? Né? E, afinal de contas, a Marcela Gretchen foi uma das que não apanhou deles, né? Algumas vezes eu acho que ela chegou a apanhar assim, coitada, né? Mas não tá fazendo nada errado, gente. Não tá fazendo nada errado. Era uma perseguição, tá? Os Talibã tinham uma perseguição com todas as monas. Se nos 70 e nos 80, que era a minha época, que eles não só perseguiam, como matavam elas, tá? Matavam sim, tá? Que muitas desapareceu da face da terra porque eles mataram. Eles mataram e deram um fim no corpo, incluso. Por isso eu falo, era só bandido, né? Então por isso era normal que todas corriam deles, né? Que eu muitas vezes corri com as meninas, né? Que eu tava só conversando com elas, eu tive que correr também, porque ademais eu era até de menor idade, imagina, né? Se me leva, Deus me livre, né? E nem meus pais sabiam que eu tava aí no centro da cidade, né? De São Paulo. Meu Deus do céu. Mas são coisas, gente, que são reais, são coisas que eu vivi nas minhas carnes, são experiências minhas. E contando da Marcela Gretchen, é falar de uma mona que realmente ela lutou, ela conseguiu todos os objetivos dela, né? Hoje é uma mulher transexual feliz, ela tem todas as coisinhas dela, ela lutou pelo objetivo dela, ela tem, vamos, a grande casa do sonho dela, os carros que ela sempre quis ter, ela tem, sabe? É uma pessoa que eu poderia dizer, a Marcela Gretchen,
é uma boa pessoa. Mas sabe, né, que no meio das monas sempre aquela coisa, põe apelido daqui, apelido dali, né? Porque a maioria chamava ela de Gretchen Mãozinha, né? Isso é uma besteira isso, né? Porque o nome dela verdadeiro é Marcela Gretchen, né? Porque é aquela coisa também. Pode ser que chamava ela de Mãozinha porque ela tinha as mãos pequenas. É como Flávia Amaral, né? Que foi ex-travesti também, calçava 35, 36. Claro, vai chamar a Flávia, a antiga Flávia de pezinho. Sabe, essas monas também tem umas coisas muito estranhas, tá? A Gigi Caolho e tudo isso, né? A Gigi eu posso até entender, a Gigi Caolho. Mas no caso aí da Gretchen Mãozinha, não. Marcela Gretchen. Esse é o nome dela verdadeiro, sabe? E é uma pessoa boa, gente. É uma pessoa boa, é uma pessoa que lutou, pessoa, não fez coisas erradas. Cuidado, hein? A Marcela Gretchen, ela conquistou tudo na base de fazer os programas dela honestamente. Ela não roubava cliente, ela não dava a Elsa, ela não fazia falcatruas, ela não extorquia ninguém. Ela conquistou tudo na garra, na raça. E ela fazia programa 24 horas. Por isso ela comprou tudo que ela quis e hoje tem uma vida muito estável e é uma mulher trans feliz. Sabe, isso é o importante. Por isso eu muitas vezes falo, meninas, faz as coisas honestas. Faz as coisas honestas. Se você marca um programa com um cara e tem um preço, tem o preço pela diversão, né? Porque para mim isso é uma diversão, né, gente? Cobre esse preço que você pediu. Se você ficou 5 minutos mais, porque você quis, tá? Não tente dobrar o preço só porque ficou 5 minutos mais. Para com isso. Isso já é extorsão. Isso já é fraude, entende? E claro, se você faz honestamente as coisas, você tem tudo para triunfar. Agora, se você, de repente, não só contente com o dinheiro que ele te pagou do programa, você ainda leva a carteira dele, leva o relógio, leva tudo, não dá, né, gente? Não dá. Faço não, tá? Faço não. Que tem muita ladra? Exatamente, tem muita ladra. É mais, o Jockey, pessoal, começou a ir muita polícia, porque tinha muito roubo no Jockey, tá? As meninas que trabalharam no Jockey de fazer programa, elas sabem de sobra do que eu tô falando, tá? Olha, aí também tinha zonas, tá? Tava as zonas das europeias, tava as zonas das outras, tal, e Pascoal, né? Como sempre dividiu por zonas, né? Tava as europeias de um lado, tava as outras de outro, tava as montadas de outra parte, então tudo isso, né? E vai uma seleção aí, né? No Jockey, pessoal, pela noite, tava as ladronas. Só gangue de travesti ladrão, né? Aqueles bandidos de peruca, né? Então chegou a um tal extremo que era tanto roubo no Jockey pela noite, tanto roubo, que as próprias europeias deixaram de fazer programa pela noite. Elas começaram a fazer tudo durante o dia, porque de noite era aquela coisa, só tava as ladronas, gente. Era o maior perigo, não só para os clientes, como para elas também. Então, muitas deixaram de fazer os programas durante a noite por causa vamos, daquela avalanche de ladronas, né? Porque de dia estava as europeias, estava fazendo as coisas tudo normal, mas quando caía a calada da noite, a partir das 8, 9 horas da noite, vinha toda a tribo das ladronas. Daquelas de atraque mesmo, Elsa, babado, confusão e gritaria. Então, as monas que não participavam disso, não gostavam desse tipo de atuação das outras, elas trabalhavam de dia, porque até elas mesmo tinham medo das da noite. Porque as da noite, gente, era tudo ladrona. Tudo ladrona, ladras, que ia só no atraque mesmo, né? E o Jockey era isso, né? Para muitas pessoas que não sabem, né? Se transformou nisso, por isso o Zaliban começou a cair matando em cima, né? Porque era tanto roubo, gente, tanto atraque, que não dava, né? E com isso eu pagava o pato muitas inocentes também, né? Mas o Zaliban foi uma verdadeira inferno na vida das monas aí nessa época também no Jockey e tudo isso. E a Marcela Gretchen, ela conquistou todos os objetivos, ela conquistou seu triunfo. Isso é importante, né? Essas monas assim são as que realmente merecem a pena vocês olharem.
vocês se inspirarem, vocês prestar atenção, ver a valentia, o esforço de todas elas, né? São poucas, são poucas. Bandidas são mais, né? As bandidas são em maioria, né? Infelizmente é assim, tá, gente? O reconto. A maioria é bandida. A minoria é gente boa, né? Infelizmente é assim, né? Para cada... Vamos, para cada 200... Ou para cada 500 boas, há 1 milhão de bandidas. É bem por aí. Então, a maioria é bandida. É bem por aí, tá? E eu falo com toda autenticidade porque era verdade. No meio de 2, 3 boazinhas, aí tinha outras 30, 40, 50, 60 que não valia absolutamente nada. Era cafetina, era mona babadeira, ladrona, elzeira, delinquente. Era isso. Drogadas, bem por aí. Então, meus bombones, e esse é o vídeo da Marcela Gretchen. Um beijo pra ela também, tá? Porque essa menina é boazinha. Ela é boazinha, uma menina que você pode, incluso, dizer, não, Marcela não fez nada errado. A Marcela, ela trabalhou 24 horas fazendo os programas pra ela. Ela não estava... Nenhuma cafetina mandava nela, ela não estava governada por nenhuma cafetina, então isso é o bom, né? Ela atuou por ela mesma, ela valeu por ela mesma, como muitas outras valeram por elas mesmas, né? Sem precisar desses bichos chamados cafetina, né? Cafetinagem. Meus amores, um beijo, um cheiro no coração de vocês, porque ainda tem milhões de vídeos para trazer para você, milhões, hein? Para trazer para vocês, tá? Mua!